Atos 11:19 da manhã 1:52 da tarde. Capítulo 11. Os que foram dispersos por causa da perseguição que se deu quando Estevão morreu espalharam-se, chegando até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem a judeus e a gregos. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Quando chegaram a Antioquia, ouviram falar disso, e a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para o sul. Ao chegar e ver a graça de Deus, alegrou-se e os exortou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um grande número de pessoas foi levado ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Foram em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome estaria para vir a todo o mundo. Isso aconteceu nos dias de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas posses, decidiram enviar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Fizeram isso e a enviaram aos presbíteros através de Barnabé e Saulo. Capítulo 12. Naquela época, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja, com a intenção de prejudicá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, Herodes prosseguiu, prendendo Pedro também. Isso aconteceu durante os dias da festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, jogou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia apresentá-lo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e guardas estavam diante da porta da prisão. De repente, um anjo do Senhor apareceu, e uma luz brilhou na cela. O anjo deu um toque em Pedro, acordando-o e dizendo: "Levanta-te depressa." As correntes caíram das mãos de Pedro. O anjo lhe disse: "Cinge-te e calça as tuas sandálias." E Pedro assim fez. O anjo continuou: "Cobre-te com o teu manto e segue-me." Pedro seguiu o anjo para fora da prisão, sem saber se o que o anjo fazia era real, pensava que estava vendo uma visão. Passaram pelo primeiro e segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ele se abriu para eles por si só. Ao saírem, caminharam por uma rua, e então o anjo desapareceu de repente. Quando Pedro caiu em si, disse: "Agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Consciente disso, foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e orando. Pedro bateu na porta do portão, e uma serva chamada Rode veio atender. Quando reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu o portão, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava ali. "Você está louca", disseram eles. Mas ela insistiu que era verdade. Eles disseram: "Deve ser o seu anjo." Mas Pedro continuou batendo, e quando finalmente abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Pedro fez sinal com a mão para que ficassem quietos e contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. "Contem isso a Tiago e aos outros irmãos", disse ele, e então saiu. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o paradeiro de Pedro. Quando Herodes o procurou e não o encontrou, interrogou os guardas e ordenou que fossem executados. Depois disso, Herodes saiu da Judéia para Cesareia e lá permaneceu.
Ele tinha um problema com os habitantes de Tiro e de Sidom, e eles vieram a ele juntos. Depois de terem ganhado o apoio de Blasto, o camareiro do rei, pediram paz, porque a sua região dependia da provisão de alimentos vinda do reino de Herodes. Num dia marcado, Herodes, vestindo suas vestes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. O povo aclamava, a voz de um Deus, não de um homem. Imediatamente, um anjo do Senhor o feriu por não ter dado glória a Deus. E, comido por vermes, ele morreu. No entanto, a palavra de Deus continuou a crescer e a se espalhar. Capítulo 13. Em Antioquia, havia profetas e mestres na igreja em Antioquia: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para mim, para o trabalho ao qual os chamei. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como seu ajudante. Atravessaram toda a ilha até Pafos, onde encontraram um mago judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, um homem sensato. O procônsul chamou Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para Elimas e disse: Você é um filho do diabo e um inimigo de toda a justiça. Você está cheio de todo tipo de engano e malícia. Não vai parar de torcer os caminhos retos do Senhor? Agora, a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver o sol por algum tempo. Imediatamente, uma névoa e escuridão caíram sobre ele, e ele começou a tatear, procurando alguém para levá-lo pela mão. Quando o procônsul viu o que tinha acontecido, creu, pois ficou espantado com o ensinamento sobre o Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para a costa da Panfilia, chegando a Perge em Pisídia. João os deixou e voltou para Jerusalém. De Perge, continuaram para Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga enviaram-lhes uma mensagem, dizendo: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, digam-na. Então Paulo se levantou, fez sinal com a mão e começou a falar: Homens de Israel e vocês que temem a Deus, ouçam. O Deus deste povo, Israel, escolheu os nossos antepassados e elevou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Por cerca de 40 anos ele os sustentou no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e lhes deu suas terras como herança. Tudo isso durou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Depois de remover Saul, Deus lhes deu Davi como rei, do qual também testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que eu quiser. Da descendência deste homem, segundo a promessa, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus. Antes da sua vinda, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Ao terminar o seu ministério, João dizia: Eu não sou aquele que vocês pensam que sou. Ele virá depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e vocês que temem a Deus, esta mensagem de salvação é para nós.
Pois os habitantes de Jerusalém e seus líderes não reconheceram Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Embora não tenham encontrado nenhuma razão para ele morrer, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando cumpriram tudo o que estava escrito sobre ele, tiraram-no do madeiro e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias ele apareceu àqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém, que agora são suas testemunhas perante o povo. Nós lhes trazemos boas novas da promessa feita aos nossos antepassados, que Deus cumpriu para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. Como está escrito no Salmo 2, você é meu filho, hoje eu o gerei. Deus o ressuscitou dos mortos, e ele não voltará à podridão. Assim, ele disse, eu lhes darei as bênçãos fiéis prometidas a Davi. E em outro salmo, você não permitirá que o seu fiel experimente a podridão. Pois quando Davi tinha servido ao seu propósito na sua própria geração, ele adormeceu e foi reunido aos seus antepassados e experimentou a podridão. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a podridão. Portanto, irmãos, saibam que, por meio dele, o perdão dos pecados lhes é anunciado. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Tenham cuidado, pois, para que o que foi dito pelos profetas não lhes aconteça. Vejam, vocês que zombam, espantem-se e pereçam, pois nos seus dias farei uma obra que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé saíram da sinagoga, as pessoas os convidaram para falar sobre esses assuntos no sábado seguinte. Depois da reunião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, que lhes falavam e os exortavam a permanecerem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Vendo a multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e começaram a contradizer o que Paulo dizia, blasfemando. Mas Paulo e Barnabé responderam corajosamente, era necessário que a palavra de Deus fosse falada primeiro a vocês, mas, visto que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, vamos nos voltar para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou, eu o pus como luz para as nações, para que traga salvação até os confins da terra. Ao ouvirem isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido designados para a vida eterna creram. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os homens principais da cidade. Eles incitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da sua região. Mas eles sacudiram o pó de seus pés como advertência contra eles e foram para Icônio. E os discípulos foram cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 11. Enquanto isso, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição que se deu com Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem a judeus e a gregos. Havia entre eles alguns cipriotas e sireneus que, ao chegarem a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando as boas novas de Jesus, o Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. As notícias sobre eles chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar e ver a graça de Deus, ele se alegrou e encorajou todos a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uma multidão considerável se juntou ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram a uma grande multidão. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez.
Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que em todo o mundo haveria uma grande fome, que de fato ocorreu nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos decidiram então enviar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia, cada um contribuindo conforme suas posses. Fizeram isso e enviaram a oferta aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Capítulo 12. Por volta dessa época, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja, com a intenção de prejudicá-los. Mandou executar Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isso agradava aos judeus, Herodes mandou prender também Pedro. Isso aconteceu durante os dias da festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes tencionava apresentá-lo, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, e guardas vigiavam a porta da prisão. De repente, um anjo do Senhor apareceu, e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou no lado de Pedro, despertou-o e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos de Pedro. Disse-lhe o anjo: "Coloque o cinto e calce as sandálias." E Pedro assim o fez. Então o anjo lhe disse: "Ponha o manto e siga-me." Pedro saiu e o seguiu, sem saber que era real o que estava acontecendo por meio do anjo, pensava que era uma visão. Passaram pelo primeiro e segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho para eles, e eles saíram e seguiram por uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Quando Pedro caiu em si, disse: "Agora sei, com certeza, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu planejava." Refletindo sobre isso, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, chamado também Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas orando. Ao bater Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, de tão alegre que estava, correu de volta e anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe eles: "Você está louca." Mas ela insistia que era verdade. Então disseram: "Deve ser o anjo dele." Pedro, porém, continuava batendo. Quando finalmente abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Com gestos, Pedro pediu que se calassem e contou como o Senhor o havia libertado da prisão. E acrescentou: "Contem isso a Tiago e aos irmãos." Então saiu e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes mandou procurá-lo, e não o encontrando, interrogou os guardas. Em seguida, desceu da Judéia para Cesareia e ali permaneceu. Herodes estava enfurecido com os habitantes de Tiro e de Sidom. Eles, porém, procuraram André, o que estava do lado do rei, e pediram paz, pois o país deles dependia das provisões vindas do reino de Herodes. Num dia determinado, Herodes, vestindo suas vestes reais, sentou-se no tribunal e fez um discurso ao povo. O povo aclamava: "É a voz de um Deus, não de um homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Ferido por vermes, Herodes expirou. No entanto, a palavra de Deus continuava a expandir-se e a multiplicar-se. Barnabé e Saulo, depois de cumprirem a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, chamado também Marcos. Por favor, compartilhe suas orações nos comentários. O Senhor está sempre ouvindo até mesmo a sua voz mais baixa. Deus te abençoe.